A atendente foi humilhada no meio do turno, por um erro pequeno demais para justificar tanta dureza. Ela tentou explicar, tentou manter a postura, mas a voz falhou. Engoliu o choro e se escondeu no estoque, achando que ninguém ouviria seu desabafo. O que ela não sabia é que o homem mais poderoso daquele lugar estava passando pelo corredor. E o que ele fez depois, ninguém esperava. Olá, que bom ter você aqui. Essa é uma daquelas histórias que não gritam, mas ficam. Agora, vem comigo. Ela se chamava Lívia. O nome estava bordado no uniforme azul marinho já um pouco desbotado, na altura do peito, do lado esquerdo. O tecido tinha sido lavado tantas vezes que perderá a firmeza original, mas ela cuidava dele como podia. Passava antes de cada turno, alinhava a gola, respirava fundo diante do espelho do vestiário e repetia em silêncio que precisava daquele trabalho. Não porque amasse o que fazia, mas porque precisava sobreviver. O turno daquela noite já vinha pesado desde o começo. O salão cheio, pedidos acumulados, clientes impacientes. Lívia se movia rápido, mas com cuidado. Aprenderá cedo que, naquele tipo de lugar, errar custava mais do que em qualquer outro. Foi um detalhe. Um copo servido na mesa errada. Ela percebeu quase de imediato, pediu desculpas, se ofereceu para corrigir. O cliente nem chegou a reclamar. Mas o supervisor viu. Você não presta atenção em nada? Ele disse alto demais, com o dedo em riste. Algumas mesas se voltaram. Outras fingiram não ver. Lívia sentiu o rosto queimar. Tentou responder, explicar que havia sido um engano simples, que já estava resolvendo. Mas ele não deixou. Toda semana é isso. Sempre você. Se não aguenta a pressão, pede demissão. Ela engoliu seco. Não porque concordasse, mas porque sabia que responder só pioraria. Desculpa, murmurou, abaixando a cabeça. Não chorou ali. Não deu esse gosto a ninguém. Terminou o turno como pôde, mãos trêmulas, estômago embrulhado, a sensação antiga de estar sempre em dívida com o mundo. Quando o relógio marcou o fim, ela caminhou até o estoque, aquele espaço estreito entre caixas de produtos e prateleiras metálicas, onde ninguém ia àquela hora. Encostou na parede fria. E desabou. Não foi um choro alto. Foi aquele tipo de choro que sai em silêncio, quebrado, com o corpo tremendo mais do que o som. Ela puxou o celular do bolso, abriu a conversa que nunca deveria ter reaberto. O nome dele ainda estava ali. Excelência. Lívia hesitou por alguns segundos. Sabia que não devia. Sabia que aquilo nunca terminava bem. Mas naquele momento, tudo o que ela queria era ser ouvida. Gravou um áudio curto. A voz saiu fraca. Eu tô tão cansada, hoje me trataram como se eu não valesse nada. Eu tentei, juro que tentei, mas parece que eu sempre erro, sempre sou pequena demais. Ela parou. Apagou. Gravou de novo. Às vezes eu penso que o problema sou eu. Que ninguém nunca vai me respeitar de verdade. Enviou. Arrependeu-se no mesmo instante. Limpou o rosto com a manga do uniforme, respirou fundo, tentando se recompor antes de sair. Não percebeu os passos do lado de fora do estoque. Nem a presença silenciosa que se aproximava. Do outro lado da porta entreaberta, Henrique parou. Ele não costumava circular por ali. Era o tipo de homem que raramente precisava sair da sala envidraçada no último andar. Dono do grupo, discreto, respeitado, temido. Aquela noite, porém, ele descera para observar algo que ainda não sabia nomear. Ouviu a voz. Não reconheceu de imediato quem era. Mas reconheceu a dor. E isso fez parar. Henrique não se aproximou mais. Não invadiu o espaço. Ficou ali, parado, ouvindo cada palavra daquele áudio mal gravado, cada pausa, cada suspiro carregado de humilhação. Algo nele se contraiu. Não era pena. Era indignação. Ele esperou até o silêncio voltar. Até ouvir passos leves se afastando. Só então se moveu novamente,
mas não voltou para o elevador. Chamou o gerente. Em voz baixa. Sem alarde. Quero saber exatamente como os funcionários estão sendo tratados aqui, disse, firme. E quero agora. O gerente tentou sorrir, justificar, minimizar. Henrique não deixou. E antes que você responda, eu ouvi. A frase caiu pesada. Mais tarde, já em casa, Henrique não conseguiu dormir. A imagem daquela mulher, que ele sequer vira direito, insistia em voltar. Não pelo choro, mas pela forma como ela tentava se explicar, como pedia desculpas por existir. Aquilo não era fraqueza. Era alguém que tinha sido ensinada a se diminuir. No dia seguinte, ele voltou ao restaurante sem avisar. Sentou-se em uma mesa discreta, observando. Reconheceu Lívia assim que ela entrou no salão. Postura contida. Olhar atento. Cansaço antigo nos ombros. Não sorria por obrigação. Trabalhava em silêncio. Henrique sentiu algo estranho, respeito. Não era atração imediata. Era curiosidade humana. Chamou-a à mesa. Lívia travou por um segundo. Pensou que tinha feito algo errado. Aproximou-se com cuidado. Pois não? Ele a olhou nos olhos. Com calma. Eu ouvi você ontem. Ela empalideceu. Não, desculpa, eu não sabia que alguém. Não precisa se desculpar, interrompeu, com a voz baixa. Você não fez nada errado. Aquilo a desarmou. Ninguém jamais tinha dito aquilo depois de uma humilhação. Eu quero que saiba que aqui você será tratada com respeito, continuou. E se isso não acontecer, quero que me diga. Ele anotou um número num papel e deslizou sobre a mesa. Lívia saiu dali sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. As pernas tremiam. O coração batia forte. Não por romance, mas por algo mais raro. Dignidade. Henrique ficou observando enquanto ela se afastava. E soube, naquele instante, que nada ali seria igual. Porque não era qualquer mulher. Era alguém que tinha sido ferida, e ainda assim permanecia inteira. E isso muda destinos. Henrique não voltou para a sala naquele dia. Ficou ali, sentado por mais alguns minutos, observando o salão como se o enxergasse pela primeira vez. Não os clientes. As pessoas que trabalhavam ali. Os gestos automáticos, os sorrisos treinados, os ombros cansados que ninguém via. E, entre todos, Lívia. Ela se movia com mais cautela depois daquele encontro. Não porque tivesse medo dele, mas porque algo tinha sido despertado. Uma mistura estranha de alívio e insegurança. Alívio por, finalmente, alguém ter dito que ela não estava errada. Insegurança porque não sabia quanto tempo aquilo duraria. Aprenderá cedo que coisas boas costumavam ir embora rápido. Durante a semana seguinte, mudanças sutis começaram a acontecer. O supervisor que a humilhara foi chamado para uma reunião e, no dia seguinte, já não estava mais ali. Ninguém comentou oficialmente, mas todos perceberam. Lívia também. Ela não comemorou. Não sentiu vingança. Sentiu algo mais profundo. Proteção. Mas isso a deixou ainda mais confusa. Por que proteção sempre viera acompanhada de cobrança em sua vida? De troca. De segundas intenções. E Henrique não pedia nada. Não se aproximava demais. Não a encarava de forma invasiva. Apenas observava, com respeito. Até o dia em que a chamou novamente. Dessa vez, não foi no salão. Foi no escritório reservado, no fim do corredor. Lívia caminhou até lá com as mãos suadas, o coração acelerado. Pensou em 1000 possibilidades. Nenhuma boa. Entra, por favor, ele disse, abrindo a porta. O escritório era simples demais para alguém como ele. Madeira escura, uma mesa organizada, poucas fotos. Uma delas chamou a atenção de Lívia, uma mulher mais velha, sorrindo, segurando a mão de um menino. Minha mãe, Henrique explicou, percebendo o olhar dela.
Ela me ensinou a nunca ignorar alguém que chora em silêncio. Lívia sentiu um nó na garganta apertar. Ele indicou a cadeira à frente da mesa, mas não se sentou atrás dela. Preferiu a poltrona lateral, diminuindo a distância de poder. Eu não te chamei aqui como chefe, começou. Te chamei como homem. Ela levantou o olhar, confusa. Eu ouvi aquele áudio por acaso, Lívia. E desde então, não consegui esquecer o jeito como você se culpava por coisas que não são suas. Ela respirou fundo. As mãos tremiam no colo. Eu sempre fui assim, disse, quase num sussurro. Tentando não incomodar. Henrique inclinou o corpo para frente. E quem te ensinou isso? A pergunta a atravessou. Ela não respondeu de imediato. As imagens vieram, a infância simples, a casa apertada, a mãe sempre cansada, o pai ausente. O ex-companheiro que dizia que ela era sensível demais, que ninguém aguentaria. Acho que todo mundo, respondeu, com honestidade. Ele assentiu devagar. Pessoas assim costumam carregar o mundo nas costas, e ainda pedir desculpa pelo peso. O silêncio se instalou. Não era desconfortável. Era cheio. Eu não vou te prometer nada, continuou ele. Nem mudar sua vida da noite pro dia. Mas posso garantir uma coisa, enquanto você estiver aqui, será vista. Ela sentiu os olhos marejarem. Obrigada, disse, com a voz embargada. Eu nunca tive isso. Henrique não tocou nela. Não precisou. Naquele momento, algo começou a se construir entre eles. Não era romance ainda. Era reconhecimento. Aquele tipo raro de conexão que nasce quando alguém enxerga quem você é, antes de querer qualquer coisa. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Curtos. Respeitosos. Às vezes, apenas trocas de olhares quando ele passava pelo salão. Outras vezes, conversas rápidas no fim do expediente. Lívia começou a perceber algo novo em si mesma. Ela endireitava os ombros sem perceber. Falava com mais firmeza. Errava menos, não porque estivesse perfeita, mas porque estava menos tensa. E Henrique observava tudo. Ele se pegava pensando nela fora dali. No jeito como escutava. Na maneira como falava pouco, mas dizia muito. No contraste gritante entre a delicadeza dela e a dureza do mundo que a cercara. Aquilo o tocava. Porque ele conhecia mulheres que queriam o que ele tinha. Poucas se importavam com quem ele era. Lívia não queria nada. E talvez por isso fosse impossível ignorá-la. Mas o passado não some assim. O ex reapareceu numa noite chuvosa, esperando por ela do lado de fora. O mesmo olhar crítico. A mesma postura de quem sempre se achou no direito de cobrar. Então é aqui que você trabalha agora? Disse, com desprezo. Nunca imaginei. Lívia sentiu o corpo enrijecer. Não quero conversar, respondeu, tentando passar. Relaxa, só vim ver se você ainda é a mesma. A frase doeu mais do que ela esperava. Henrique observava de longe. Não interferiu de imediato. Quis ver. Viu quando Lívia respirou fundo. Quando ergueu o olhar. Quando respondeu, com uma firmeza que ele ainda não conhecia nela. Eu não sou mais. O ex riu, debochado. Você sempre acha que mudou, mas acaba voltando. Foi aí que Henrique se aproximou. Não gritou. Não ameaçou. Apenas se colocou ao lado dela. Ela não volta, disse, com voz calma. Porque ela nunca foi sua. O homem tentou reagir, mas o olhar de Henrique o silenciou. Não havia agressividade. Havia certeza. O ex foi embora. Lívia permaneceu ali, em silêncio, tentando entender o que sentia. Vergonha. Alívio. Gratidão. E algo mais profundo, que começava a ganhar forma. Você não precisava, começou. Eu quis, ele respondeu. E isso faz diferença. Ela sentiu, com os olhos marejados. Naquela noite,
Ao se despedirem, algo mudou no ar. Um segundo a mais de silêncio. Um olhar que demorou. Uma tensão contida. O romance ainda não tinha começado. Mas o caminho estava aberto. E nenhum dos dois fingiria que não sentia. Depois daquela noite, nada mais voltou ao lugar antigo. Lívia sentia isso no corpo antes mesmo de entender com a cabeça. No jeito como respirava ao entrar no trabalho. No cuidado diferente com que escolhia as palavras. No silêncio que já não parecia vazio, mas cheio de possibilidades. Henrique, por sua vez, lutava contra algo que não estava acostumado a enfrentar, o próprio limite. Sempre fora um homem de decisões rápidas, estratégicas, racionais. Acostumado a controlar ambientes, pessoas, resultados. Mas com Lívia, tudo era diferente. Ele não queria pressionar. Não queria confundir. Não queria quebrar aquilo que ainda estava nascendo. E isso exigia mais força do que qualquer negociação milionária. Eles passaram semanas assim. Próximos, mais contidos. Conectados, mais respeitosos. Até que uma noite, ao final do expediente, Henrique pediu algo simples. Você aceita tomar um café comigo? Lívia hesitou. Não por falta de vontade. Mas por medo. Medo de misturar. Medo de perder. Medo de confirmar que aquilo era real, e, portanto, vulnerável. Se você não quiser, eu entendo, ele disse, percebendo o silêncio. Ela levantou os olhos. Eu quero. Só, não sei se sei fazer isso direito. Henrique sorriu de leve. Nem eu. O café foi em um lugar discreto. Sem luxo. Sem exposição. Apenas duas pessoas sentadas frente a frente, descobrindo que o silêncio podia ser confortável quando havia verdade. Lívia falou pouco do passado. Mas quando falou, falou inteiro. Sobre como sempre se sentirá pequena. Sobre relações em que precisou se moldar para caber. Sobre o medo constante de ser descartável. Henrique ouviu tudo sem interromper. Depois, falou dele. Da solidão que acompanha o poder. Das relações vazias. Da desconfiança constante. Do cansaço de ser desejado pelo que tinha, não pelo que sentia. Ali, algo ficou claro para os dois. Não era acaso. Não era carência. Não era fantasia. Era reconhecimento. O romance começou devagar. Um toque de mão. Um abraço mais demorado. Um beijo que não teve pressa, mas teve verdade. Sem promessas exageradas. Sem juras impossíveis. Mas o mundo ao redor não facilitou. Comentários surgiram. Olhares atravessados. Pessoas insinuando que Lívia estava subindo na vida. Como se tudo o que ela sentia fosse interesse. Como se sua dignidade pudesse ser reduzida à conveniência. Isso a feriu mais do que ela imaginava. Numa noite, depois de ouvir um comentário atravessado de uma colega, Lívia se fechou. Evitou Henrique. Criou distância. Não queria ser o motivo de fofocas. Não queria ser vista como alguém que só chegou ali por causa dele. Henrique percebeu. Chamou-a para conversar. Não no escritório. Não no restaurante. Mas fora, num banco de praça, longe de qualquer olhar julgador. Você está tentando se proteger, ele disse. Eu estou tentando não perder quem eu sou, ela respondeu, com os olhos marejados. Passei a vida inteira sendo diminuída. Eu não quero que pensem que eu só valho alguma coisa por sua causa. Henrique respirou fundo. Escuta com atenção, disse, segurando o rosto dela com delicadeza. Eu não te escolhi porque você precisava de mim. Eu me aproximei porque você é inteira. Porque você é forte mesmo quando está cansada. Porque você manteve dignidade quando ninguém estava olhando. Ela chorou. Não de dor. De alívio. Eu não te salvei, ele continuou. Eu só vi você antes que o mundo tentasse te apagar de novo. Naquele momento, Lívia entendeu. O amor não a diminuía.
Não a anulava. Não a colocava abaixo. Ele a sustentava. Meses depois, muita coisa mudou. Lívia não precisou abandonar quem era. Cresceu. Foi reconhecida. Assumiu uma nova posição, conquistada por mérito, preparo e confiança. Henrique permaneceu ao lado dela. Não como salvador, mas como parceiro. Porque o verdadeiro amor não nasce da diferença de poder. Nasce do respeito. E aquela mulher, que um dia chorou escondida num estoque, nunca mais pediu desculpas por existir. Ela aprendeu que dignidade não se implora. Se reconhece. E quando alguém a vê de verdade, o destino muda. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar. Obrigada por ouvir até o fim. Histórias assim não são sobre contos de fadas. São sobre mulheres reais, dores silenciosas e amores que começam quando alguém finalmente enxerga. Até a próxima!